Saúde a todos os irmãos com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente diante da sua tela, trazendo uma provocação teológica. Meu amado, no primeiro dia do mês de junho, dia 1, e no primeiro sábado também do mês, eu conferenciei um tema, a divindade na cosmovisão Bantu. Isto foi na primeira conferência do Café Teológico decorrido na Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus Pentecostal Sião, na Restinga. E como houver algumas solicitações do material que eu usei para conferenciar este tema, e como também, digamos, pessoas marcando uma conversa via WhatsApp a fim de aflorar mais esta temática, eu venho diante de sua tela hoje para fazer um resumo a respeito deste tema, a divindade na cosmovisão Bantu. Primeiro dizer que o povo Bantu, na verdade, anteriormente residia no norte da África, mas por falta de alimento naquela região, eles então deslocaram-se para os lugares geográficos onde encontramos Angola, Congo e muitas outras áreas da África Austral. Este povo, como dominava o ferro, teve uma facilidade de dominar o povo que eles encontraram, o povo nativo dessas regiões. Assim eles dominaram estas áreas. Na verdade, estes são os que nós chamamos de Bantu, os nossos ancestrais. A grande pergunta que fica é: qual é a crença religiosa do povo Bantu? O que os Bantus creem a respeito da pessoa de Deus? Primeiro eu quero dizer que no livro de Atos, capítulo 17, do verso 16 a 34, nós encontramos o apóstolo Paulo na cidade de Atenas para instalar o cristianismo naquela cidade. No entanto, ele encontra já manifestações religiosas. Havia, na verdade, muitas idolatrias naquela região, a tal ponto que Plínio dizia que havia aproximadamente 30 mil deuses na época de Nero na cidade de Atenas. E também Diógenes, ele certo dia foi, digamos, às ruas da cidade de Atenas com um candeeiro aceso durante o meio-dia, o sol a raiar. E ele ia procurando por alguma coisa, e alguém interrogando: o que você está procurando, Diógenes? E ele respondeu que estou procurando por um homem. Ou seja, estava difícil encontrar homem, era mais fácil encontrar deuses do que homens na cidade de Atenas. E Paulo fez referência de que havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Bem, o que eu quero dizer é que antes que o cristianismo seja instalado numa determinada região, ou o fato de o cristianismo não estar instalado numa determinada região, não implica dizer que não haja manifestação religiosa, porque na verdade antropólogos, sociólogos e historiadores, eles renderam-se à ideia de que ateus por excelência não existem. O ser humano é por natureza um ser religioso. O ser humano tem a sua crença na divindade. Por esta razão, dentro da própria teologia, defende-se de que se o homem não lhe for apresentado o Deus verdadeiro por meio das Escrituras, com certeza que ele adorará a outros deuses, a natureza ou a si mesmo, porque o ser humano é por natureza um ser religioso. E para os africanos não é diferente, até porque Altunas, ele escreveu em Luanda de que ninguém descobre para uma criança o conceito de Deus. Na verdade, Deus aparece para uma criança. Todos, na verdade, têm uma crença inata de que há um Criador por detrás da criação. Na verdade, ele reside à base da crença do povo Bantu. O povo Bantu precisou de uma causa que explicasse a existência, que explicasse a criação, e a criação lhe revelou um Criador. Então, quando nós falamos sobre a cosmogonia Bantu,
a cosmogonia banto, que é crença, leis e tratados que dizem respeito à natureza como base da civilização banto, eles creem que há um Deus, para fazer referência que o povo banto, na verdade, é um povo monoteísta. O povo banto acredita num único Deus que criou os céus e a terra. Mas por que o povo banto vezes aqui é confundido com um politeísta? Fazendo referência de que monoteísmo é a crença na existência de um único Deus, e politeísmo é a crença na existência de vários deuses. O povo banto não é politeísta, o povo banto não crê que existem vários deuses, mas que existe um único Deus que criou os céus e a terra. Por que dessa confusão se o povo banto é politeísta ou monoteísta? Por que é confundido muitas das vezes com politeísta? A razão disto é porque o povo banto crê que há um único Deus. No entanto, este Deus é tão puro, tão santo, que com os sentidos corporais o homem não pode atingir esse Deus. Logo, os homens precisam de intermediários para relacionar-se com este Deus. E esses intermediários, o povo banto olha os seus antepassados. Vê que os antepassados que já morreram são os intermediários entre Deus e a humanidade. Dali é que o povo banto, ao invés de direcionar as suas rezas, a sua louvação a Deus, Criador dos céus e da terra, eles direcionam a sua louvação, as suas rezas, as suas preces aos antepassados, esperando que os antepassados possam, digamos, interceder por eles diante do Supremo, diante do Criador. E o povo banto, um dos nomes que caracteriza o Criador é Nzambi, o Deus Supremo. Eles chamam Nzambi, o Deus Supremo. Bem, na parte sul de Angola, não é como nós dominamos um Umbundo, digo o povo Umbundo fala esta língua local, chamam o Criador de Suco. E um escritor diz que Suco significa aquele que providencia, aquele que supre melhor as necessidades da sua criatura. Ainda vale fazer referência de que Placide Tempels, um padre católico da Bélgica, que nasceu em 1906 e morreu em 1977, ele faz referência, porque vale a pena aqui dizer que também Placide Tempels, não se pode falar de filosofia religiosa banto sem mencionar este padre, porque na verdade Placide Tempels foi o primeiro a escrever e a defender de que os bantos têm a sua expressão filosófica e religiosa. Então, este indivíduo escreveu de que o comportamento do povo banto reside em um único fator: buscar forças vitais. O que é isto? Bem, o povo banto acredita que quando Deus, Nzambi, criou os céus e a terra, ele colocou forças vitais a toda a sua criação. Toda a criação, toda a natureza tem uma força vital. E essa força vital é mesmo vital na crença banto. Nós precisamos dessa força vital para estar cada vez mais forte. Quando estamos doentes, quando maus espíritos assolam nossa casa, na verdade acreditam os bantos de que há uma entidade externa fazendo uso das suas forças vitais para debilitar as nossas próprias forças. Dali é que nós precisamos recorrer a outros elementos da criação, poder extrair aquelas forças vitais que Deus concedeu a esses elementos, a fim de nos fortalecer, a fim de vencermos a doença, vencermos o mal. Dali é que o povo banto recorre à natureza, fazendo uso dos remédios mágicos. Aquilo, não é que nas palavras de muitos é chamado de feitiçaria, fazer o uso de remédios tradicionais. O povo banto acredita fortemente de que isso não é feitiçaria. Se você chegar para o povo banto e dizer que isto aqui é feitiçaria, isto é contra a vontade de Deus, eles vão interrogar: no que
isto está mal contra a vontade de Deus? Porque para eles isto é apenas reativar as forças que Deus colocou na natureza. Colocou na natureza, e nós estamos a reativar essas mesmas forças para o nosso próprio sustento, para a nossa própria proteção. Essa é a crença do povo banto. O povo banto crê na manipulação de objetos para extrair as forças vitais que há nela. O indivíduo pode até estudar, pode ser civilizado, mas ainda assim essas crenças estão bem enraizadas na sua mente, a tal ponto que ele não consegue abandonar essas crenças dos antepassados, com medo de ser ceifado. Ele acredita que pode acontecer uma maldição, um azar na sua própria vida se abandonar essas crenças e essas práticas. Daí é que nós vemos que no contexto do nosso povo, ainda que tenhamos influência do eurocentrismo, ainda essas crenças básicas, essas crenças fundamentais estão lá. É assim que pessoas, quando são promovidas no local de trabalho, a um posto mais alto, eles buscam tomar banho nas casas ocultas, buscam nos quimbandeiros, buscam proteção. O indivíduo, quando quer um empreendimento, faz uma consagração. Isso tudo está enraizado nas crenças do povo banto. E vale dizer que há um estudo que diz que o europeu, se afastasse do cristianismo, depois de um tempo, quando vem momentos difíceis, eles tendem a voltar para o cristianismo, porque o cristianismo faz parte da sua cultura. O cristianismo na Europa penetrou tanto a cultura política, a vida social, e isso se fez parte da sua cultura de tal modo que a Europa já foi considerada um continente cristão. Por esta razão, as crenças culturais, as heranças culturais, as heranças dos antepassados, têm fortes influências naquilo que as pessoas são. Se para os europeus é assim, esse mesmo estudo diz que para os africanos tem acontecido que africanos, povo banto, ainda que adem à igreja, ainda que frequentam os cultos, e ainda que se tornam pastores, ainda que se tornam crentes fervorosos, quando os momentos difíceis chegam, eles tendem a recorrer às crenças dos antepassados. Razão pela qual houve-se relatos de pastores, membros, líderes, diáconos, que passaram por uma aflição, a sua família esteja passando por uma dificuldade, mesmo sendo frequentador de igrejas, eles estão recorrendo a casas ocultas. Eles estão, porque no momento de vida ou morte, as crenças fundamentais que há lá no interior vão padronizar os nossos comportamentos. Muitas das vezes nós dissemos e nos comportamos não exatamente com aquilo que cremos, mas quando nos encontramos num momento de vida ou morte, aquilo que cremos, aonde nós cremos que reside a nossa segurança, a nossa proteção, vai se manifestar, é aquilo que vai nos sustentar. Então é assim que tem vivido, e nós precisamos vivido muitos povos que frequentam a igreja, muitos povo banto que frequenta a igreja. Daí que nós precisamos refletir a respeito disto e pregarmos o Evangelho de forma a moldar e transformar a cosmovisão do povo banto. Se nós não transformarmos a cosmovisão, se não adotasse uma cosmovisão bíblica, entender que a cosmovisão bíblica é assertiva, por mais que existem várias cosmovisões, a cosmovisão bíblica é assertiva. Então continuaremos a ter pessoas que frequentam a igreja, fazem o uso dos elementos cristãos, mas com a influência das crenças dos seus antepassados. Existem muitas pessoas que estão usando os elementos cristãos, bíblicos, mas com a interpretação das suas crenças do passado, dos antepassados. E muitas igrejas não têm ajudado em colmatar a influência das crenças
que estão em desacordo com a palavra de Deus. Quando vai surgindo igrejas que fazem uso de objetos, consagração de vassoura, consagração da água, consagração de mais não sei o quê, e a igreja fica cheia, os pastores, os líderes pensam que é um avivamento ocorrendo naquela igreja, quando na verdade está enchendo porque está reativando as crenças dos antepassados. O povo humano já tem a crença de que há poder nos objetos. Eles creem mais na manipulação de objetos do que numa oração feita. Uma oração sem objeto parece sem poder. E ali muitos vão ativando essas crenças na vida das pessoas. E eu gosto de dar um exemplo. Um missionário, por exemplo, vinha para a África e ele pregando um dia apenas, já percebeu que aquele povo estava usando a cruz branca nas portas. Ele ficou, será que este povo já compreendeu o cristianismo? Já está convertendo-se a Cristo? Mas passaram dias e chegou o momento em que ele questionou: por que vocês usam esta cruz branca na porta? Eles responderam: porque nós cremos que a cruz branca afugenta os maus espíritos. Você vê? Eles estavam usando a cruz, que é um símbolo do cristianismo, mas não dando o significado à interpretação que a Bíblia dá, mas dando o significado e interpretação das suas crenças do passado. É assim que muita gente vive dentro da igreja. Nós precisamos refletir a respeito disto e revitalizar as igrejas evangélicas em África, tratarmos os assuntos que realmente assolam o povo africano, conversarmos. Assim como Paulo na cidade de Atenas encontrou manifestações religiosas, mas ele foi tão autêntico em pregar para aquele povo que nós pregamos. Alguém me perguntou: é possível o povo banto ser verdadeiramente convertido? Eu disse que sim, é possível. E eu usei a frase do pastor Augusto Nicodemos quando ele dizia que o cristianismo ou o evangelho é como um leão numa jaula. Muita gente colocou o evangelho numa jaula, prendeu o evangelho. Mas se você soltar o leão, vai fazer grande estrago. Enquanto estiver na jaula, vai estar lá preso, não poderá fazer nada. Mas se for solto, vai fazer grande estrago, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, não somente dos judeus, mas de todo mundo, inclusive o povo humano. Deus abençoe você.